Olá, eu sou o Lucas e eu vim falar sobre o filme Baby Girl. Bom, Baby Girl é a história da Romy. Ela é uma mulher de aproximadamente uns 50 anos, casada com 2 filhas. Ela é casada com Jacob e ela é CEO numa empresa de logística. Romy, como toda mulher, ela tem seus desejos sexuais ainda bem, digamos que aflorados. E ela tá passando por uma fase que parece meio que ser de autoafirmação com relação a isso, que reflete em toda a sua vida. Seja na relação dela com os filhos, na própria relação dela com o marido e na relação dela com o trabalho dela, com o cotidiano dela, né, com a vida dela. E isso gera um pouco de um impacto para ela e na vida dela. Porém, toda a história, toda a vida da Romy muda quando ela conhece o Samuel, que ele é um jovem que vai participar de um processo de estágio na empresa que ela trabalha. E ele escolhe até ela para ser a mentora dele no estágio. E daí a história começa a se desenvolver. E é aí que tudo muda e é aí que a história começa a se desenvolver. A Romy tem um interesse no Samuel e ele também fica interessado nela. E eles começam a ter uma história extraconjugal. Ela, no caso, né? Só que tem um porém. O Samuel, ele flerta com uma vibe, uma brisa de submissão. E ele confronta muito ele coloca ela em xeque com relação a isso. Tipo, você é CEO, você é uma mulher no poder que, né, quebrou barreiras, venceu barreiras com relação à mulher chegar ao topo do trabalho. Mas na questão afetiva, se ela conseguiria ser submissa. E ele começa a colocar ela em prova, várias provas no cotidiano com relação a isso. E ela cede, querendo ou não, ela vira uma submissa dele. Numa coisa mais sutil, não é uma submissão, como é que eu vou dizer, rígida, uma submissão... Não vou conseguir explicar, mas é uma submissão mais sutil. Em contraponto a essa história da submissão que ele meio que impõe, ela vai no contrário do tipo assim... Ela queria uma coisa mais carnal, uma coisa mais sexo. Enquanto ele quer, pra estar com ela, que ela seja meio que submissa a ele. E nisso, ela vem com um contraponto do tipo assim... eu posso machucar você, eu sou uma mulher mais velha, eu sou uma mulher casada... Eu quero que seja só algo furtivo, que seja... né? Que ela seja só amante dele. Mas ele já vem com essa história do tipo, tá, a gente pode rolar só isso, mas assim, eu quero que seja nessa pegada da submissão. E nesse jogo de sedução, ela cede, óbvio. E ele tem o modelo de relacionamento que ele quer e que ela aceita. Em paralelo à história da Romy e do Samuel, o marido dela, o Jacob, é um diretor de teatro já bem sucedido. Ele tá estreando uma peça. Ele sente um pouco a ausência dela e sente um pouco a mudança de hábito dela. Mas ele acha que é meio que um problema com relação ao trabalho dela. Pressão no trabalho. As filhas dela estão num período escolar. São 2 crianças, 2 adolescentes mais de boa, tranquilos. Uma delas é lésbica.
E numa determinada parte do filme ela termina o relacionamento dela com a namorada, ela fica mal. Aí parece que depois as duas voltam. E nisso ela fica com uma outra menina. E ela explica pra mãe que, tipo, o relacionamento dela é aberto, que existe esse tipo de relacionamento e que hoje é mais, que hoje é assim. Que, tipo, é um novo padrão. E a Romy fica meio que perdida, tentando entender mais sobre essa história em específico. Outra história que acontece também é porque o Samuel sempre deixou claro pra Romy que ele não queria romance, que ele não queria namoro. Então, ao mesmo tempo que ele tá ficando com a Romy, que é a mentora dele no estágio, ele começa a ficar com a Isme. A Isme é a secretária pessoal da Romy, que cuida realmente da agenda dela e tal, e ele aparece em determinado momento com ela. E a Romy fica meio que desnorteada, do tipo assim, como assim você tá comigo e tá com ela? Aí ele explica pra ela, não, com você eu quero uma coisa, com ela eu quero outra coisa. E mais uma vez a Romy é pega numa quebra de padrão que até então pra ela era comum. Ela tá naquele padrão que ela vivia e achar aquilo meio que normal, vendo outros tipos de padrão de relacionamento, do qual nenhum desses padrões ela também está envolvida. Num determinado momento da história, a Romy questiona o marido dela sobre o casamento dos dois, se é aquilo, se estava bom para ela, se estava bom para ele, a relação deles com as filhas e tal. Ele fica meio que sem entender, porque ele tá num contexto que nada estava acontecendo. Mas enquanto ela tava num conflito entre ela com ela mesmo sobre isso, afinal ela tava tendo experiências novas com Samuel, né? Tipo, desde ir pra boates, a drogas, o próprio caso extraconjugal, o tipo de relação que ela tá tendo com Samuel, de ser submissa e companhia. Aí uma hora aparece meio que esse conflito entre ela e a família, né? Que ela tá ali como, tipo, tá tudo perfeito, né? Querendo ou não. As filhas estão bem, o marido tá trabalhando, ela é CEO. E como houve uma mudança nela, com ela começa a questionar se o restante ao redor dela é tudo isso mesmo. Se para onde vai? O que acontece mais, né? Aí uma outra história paralela que acontece no filme é com a Esme. A Esme, ela é a secretária pessoal da Romy. Ela é uma mulher negra. E parece que elas têm já um acordo de que a secretária cresceria na empresa num determinado tempo, X tempo. É uma promessa da Romy a ela. E ela começa a Esme começa a dar umas duas questionadas sobre, e a minha situação? Você chegou a ver a minha situação? Até o ponto que a Esme descobre o relacionamento da Romy, da chefe dela, com o Samuel, com o estagiário. E meio que aquela coisa entre mulheres, uma coloca a outra na parede, do tipo assim, não tenho nada a ver com a sua vida. Mas assim, a gente tem um acordo e eu sei como você chegou aonde você chegou na empresa e eu sei o que tá acontecendo. Então, tipo assim, não vou fazer nada, mas também não me esqueça. E ela vira, querendo ou não, depois, ela sobe de cargo, meio que depois dessa pressionada que ela dá na Romy. E segue o filme. Daí o filme entra no final, entra já pra parte final, da qual, como toda história, ou como quase todas as histórias, o marido dela, da Romy, descobre a traição, descobre com quem era
E nisso, como o Samuel já tinha ido na casa da Romy, já tinha tido contato com as filhas e também com o marido dela, fica uma situação bem chata, vamos dizer assim, né? Você descobrir realmente o cara que a sua mulher tá te traindo, já foi na sua casa, no caso. E rola o que sempre rola, vamos dizer, rola um barraco. E nisso os personagens ficam refletindo, cada um no seu canto, meio que cada um no seu canto, sobre o que aconteceu, sobre por que chegaram até aquele ponto. Aí, num determinado momento desses, a filha lésbica da Romy chega nela e manda uma direta, manda uma mensagem, passa uma mensagem pra ela, dizendo do tipo, volta pra casa, a vida é isso, acontece isso mesmo. Quem é ela pra julgar, né? Cada um sabe o seu erro, o que fez. E elas... E a família volta, assim. Daí eu não posso dar spoiler do final do filme, mas a partir disso há uma outra mudança com a Romy com relação às relações dela. E não vou dar o spoiler do fim do filme, mas é muito massa. Então é isso, galera. Assistam o filme. É um filme que abrange vários assuntos e assuntos atuais, bem bacana. A trilha sonora do filme tá incrível. A fotografia também, alguns takes e imagens bem bonitos. E assistam, vale a pena. Mais uma vez, obrigado. Vão lá no canal, curtam, comentem, compartilhem. Valeu!